infelizmente, muito infelizmente, uma dor muito grande, mas às vezes pode acontecer, ninguém está imune a isso, aquele filho falece. E aquele patrimônio que você trabalhou a vida, colocou a vida inteira para conseguir juntar, colocou no nome daquele filho, quando ele falece, vai abrir o inventário dele, vai um pedaço para você e um pedaço para o seu ex-marido, ou um pedaço para sua ex-mulher. Olha que absurdo você entregar esse patrimônio para essa pessoa, que muitas vezes já está em outra relação matrimonial, que muitas vezes já tem filhos de outra relação matrimonial. Ou seja, aquele patrimônio acaba chegando nos próximos, nos novos filhos do seu marido, do seu ex-marido, na verdade, da sua ex-esposa, do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira. Isso daí não acontece na estrutura de holding familiar. Vamos entender por que isso não acontece na estrutura de holding familiar. Quando você tem o seu patrimônio, além daquele acordo de sócios que eu tinha comentado, você cria outras regras que dispõem sobre o seu patrimônio. Outras regras que protegem o seu patrimônio. Algumas dessas regras permitem que quando há o óbito de algum filho, esse patrimônio dele não entre no inventário dele. Esse patrimônio dele, que está no nome dele, volte para você. Pois é, isso aí acontece na estrutura, no sistema de holding familiar. Ou seja, se eu coloco um bem em si, um imóvel, por exemplo, no nome de um filho, mesmo que eu coloque aquele bem no nome daquele filho com reserva de usufruto, a propriedade, nua propriedade, não é verdade, ou seja, a propriedade despida daqueles direitos, do direito de propriedade em si, pertence ao meu filho, pertence à minha filha. Se ele ou ela falece antes de mim, infelizmente vai ser uma dor muito grande, mas com relação à parte patrimonial, aquilo ali virou herança dele para mim e para o meu ex. Na estrutura de holding familiar, aquilo ali não vai para o inventário. Volta para mim, caso eu queira, claro. E aí agora eu faço o que eu quero novamente com aquele patrimônio. Se eu quiser passar para algum neto, para algum outro filho, se eu quiser doar para o porteiro, se eu quiser usufruir, se eu quiser vender, enfim, o que eu quiser fazer, aquilo ali volta para mim, sem necessidade, inclusive, de pagamento de imposto. Pois é, até esse benefício você tem na estrutura de holding familiar. Se o seu filho falece, aquele patrimônio não vai para o seu ex, caso você já tenha separado, ele volta para você, caso você deseje, mas isso você só cria, esse benefício você só cria dentro do sistema de holding familiar, tá certo?